louvar a criação, que é estonteante, desde o micro ao macroscópio. Ficamos realmente extasiados com toda a beleza da criação, da qual fazemos parte. E por isso não deixamos de louvar a toda a criação. Em segundo lugar, vamos pedir que nos inspire a aprender cada vez mais. E como sabemos que na nossa doutrina não existem mestres, somos aprendizes, que possamos, nesse ambiente de confraternização e de paz, abrir todas as nossas mentes e colaborarmos uns com os outros para o aprendizado da vida maior. Por fim, vamos agradecer o fato de estarmos aqui, saudáveis, buscando mais conhecimento e melhorando cada vez mais o nosso ser e melhorando nossos aspectos morais. Fique conosco nessa noite sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A palavra já está com você. Obrigado, Natália. Bem, uma boa noite a todos, uma boa noite oficial. Meu nome é Gilson Paiva, eu sou da AME Araruama e eu fui designado hoje para fazer o estudo sobre cargas elétricas e cargas mentais, o fenômeno magnético da vida humana e os efeitos físicos. Eu vou projetar aqui os slides para vocês acompanharem rapidamente. Bem, espero que já estejam todos vendo. Então, nós vamos começar hoje com as cargas elétricas e cargas mentais, lembrando que, a partir desse capítulo, as coisas que eram relativamente técnicas, porque o André Luiz ele fez comparação do eletromagnetismo com o fato das cargas mentais se espalharem pelo universo e se espalharem entre os indivíduos. Então, o tempo inteiro ele tentou fazer uma correlação, sempre deixando claro que as cargas mentais não são, evidentemente, como as cargas elétricas, ou eletromagnéticas. É só uma correlação para a gente poder entender melhor esse fenômeno. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma estudada num pouquinho só desse fenômeno eletromagnético que ocorre na nossa vida, e daí para frente a gente já vai prestar mais atenção nos aspectos psicológicos da mediunidade. Então, eu resolvi fazer um resumo dos livros, dos capítulos, com alguns parágrafos do livro, que é para a gente discutir e procurar entender os pontos que são mais, entre aspas, nebulosos. Ok? Vamos, então, começar com as cargas elétricas e as cargas mentais. Primeiro, trazendo um conceito básico que tem lá no livro do Cacau Oliveira, em Mecanismo da Mediunidade do Elucidário, que ele fez, na página 263, em que ele diz que eletrização é um processo que permite fazer com que um corpo neutro fique eletricamente carregado. O que isso quer dizer? Que a gente tem um corpo qualquer, ele está neutro, ele está estável, ele está em repouso, então ele está eletricamente neutro. A gente pode carregar esse corpo de N maneiras. Maneira mais óbvia que existe é quando se esfrega um corpo ao outro, porque aí existem trocas de elétrons, a gente já viu no estudo de capítulos anteriores. Então, quando existe essa troca de elétrons entre os corpos, aí nós dizemos que o corpo está eletrificado. Ele pode ficar eletricamente eletrificado negativamente, quando ele tem um excesso de elétrons,
e ele pode ficar eletrificado positivamente, quando ele tem falta de elétron. Por que a gente começa com isso? Porque o André Luiz ele vai dar algumas explicações de elementos básicos do nosso dia a dia, até um processo maior que ocorre na natureza, que é para explicar como é que essas cargas mentais atuam no dia a dia. Então, vamos ver o primeiro exemplo que ele dá aqui, que é esse do pente, né? Em que a gente esfrega o pente, a gente esfregando o pente no malão, em qualquer lugar. Ele aí no livro, inclusive, ele põe a caneta tinteiro daquelas antigas. Mas, na verdade, é a mesma coisa. O que está acontecendo aí? Está havendo uma troca de elétrons entre esses dois corpos e está havendo uma eletrificação. Como depois desse atrito o pente fica com uma falta de elétrons, ou melhor, ele fica com um excesso de elétrons, ele fica carregado negativamente. E quando a gente aí vai passar o pente, chega perto do cabelo, ou chega perto de pequenos pedaços de papel, existe uma retroca de elétrons, que é para o corpo poder ficar eletricamente neutro novamente, e é por isso que o pente acaba atraindo esses pedaços de papel, ou então o cabelo, seja lá o que for. Essa é uma demonstração clara que existe essa troca eletromagnética na natureza o tempo inteiro na vida da gente. Seguindo, ele passa a falar das máquinas eletrostáticas também, que já foi explicado em capítulos anteriores também, em que você faz com que a máquina vá acumulando uma quantidade muito grande de elétrons numa bola metálica, e aí, quando existe essa quantidade muito grande, há uma descarga em termos de faísca, né? Uma faísca luminosa que é para ver aquela liberação daqueles elétrons todos. Então, essa é uma outra maneira da gente ver como existe essa troca, né, eletromagnética no nosso dia a dia. Daí ele passa a uma coisa maior, que é o que ocorre com os raios, os relâmpagos e os raios que ocorrem nas tempestades. E ele vai explicando que em dias muito quentes, né, existe uma evaporação muito grande, né, e quando as partículas de água chegam lá na atmosfera, no ambiente frio, elas se condensam e aí começam a cair em forma de chuva. Só que o que acontece? Enquanto elas caem, existem ainda correntes de ar quente que vão subindo e vão levando aqueles elétrons que estão mais na periferia das moléculas de água, vão arrancando esses elétrons e vão jogando esses elétrons para cima, para a atmosfera. O que acontece, então? Existe uma alta quantidade de elétrons na atmosfera, até que chega a um determinado ponto em que há uma descarga, uma passagem desses elétrons em função do excesso deles, ou de uma nuvem para outra, ou então para a própria Terra. Eu achei essa foto aí linda e resolvi trazer. Basicamente, o que está acontecendo num fenômeno muito maior é aquilo que está acontecendo, que a gente já estudou, que acontece lá na caneta tinteiro, que acontece no pente, enfim. É essa troca de elétrons no nosso ambiente. Seguindo, ele vai falar, então, dar um exemplo maior do que esse até, ele vai falar da influência do Sol, porque o Sol emite cargas, né, elétrons, nêutrons, que vêm e aí se chocam com a atmosfera da Terra, e aí ele fala da influência que essas tempestades solares têm, que a gente conhece muito bem. Aliás, essa foto aí que eu trouxe para vocês era de uma tempestade solar que ocorreria no mês passado, exatamente ou no dia 6 ou no dia 7 do mês passado. Era um site que tem para explicar, eu deixei embaixo o link,
quem quiser entrar para ver. E como é que a gente pode evidenciar isso aqui na Terra, que realmente nós estamos tendo influência dessa atividade solar intensa. Aqui na Terra tem um fenômeno lindo que é esse aí, né? As auroras, ou australes ou boreales, né? Que, na verdade, isso daí é o resultado do choque de elétrons e de neutrinos que vem do Sol em direção à Terra, e eles se chocam com a atmosfera terrestre, dando esse aspecto luminoso aí, que é realmente maravilhoso. Repetindo, mês passado nós tivemos uma tempestade solar, exatamente tem um mês, que foi detectada aí pelos satélites, enfim, e de vez em quando há interferência mesmo, em uma quantidade muito maior de setores aqui eletroeletrônicos na Terra. Bem, tendo isso em mente, o André Luiz, na verdade, faz todo esse aparato para mostrar para a gente que as nossas cargas mentais funcionam exatamente da mesma maneira, né? Que a natureza ela tem a forma de agir, de atuar, interferindo no que está ao redor, e, da mesma maneira, as cargas mentais funcionam assim, interferindo e agindo nas mentes, né? Nos ambientes mentais ao redor deles. Nós vamos ver agora trechos do livro para tentarmos esclarecer isso melhor. Então, ele começa falando primeiro das correntes de elétrons mentais, e ele cita o seguinte: dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos. Aqui cabe uma explicação logo clara, para não ficar nenhuma dúvida. Ao contrário das cargas eletromagnéticas, em que os opostos se atraem, então, na carga eletromagnética, negativa atrai positivo, positivo atrai negativo. Nas cargas mentais, os iguais se atraem. Então, tendo a atrair magneticamente, mentalmente, aquilo que me é igual. Ok? Para ficar isso aí bem claro. Então, essas cargas mentais, elas aderem ou não ao campo magnético dos indivíduos. Elas podem aderir se esse campo magnético tiver similaridade com a carga mental, ou pode não aderir. Ele pode pespassar essa atmosfera do indivíduo sem aderir e sem criar interseção nenhuma com esse campo magnético. E ele diz mais ainda: lembraremos que toda compressão de agentes mentais através da atenção gera em nossa alma estados indutivos pelos quais atraímos cargas de pensamento em sintonia com os nossos. Então, olha só, duas coisas importantes aí. Atenção. Os agentes mentais, através da atenção, o que ele quer dizer com isso? Que quanto mais nós pensamos, nós elaboramos pensamentos e nós nos concentramos neles, mais força eles têm, mais carga eles têm. Então, eles se disseminam mais fortemente. Tá? E, ao mesmo tempo, eles vão interpenetrar, vão interagir com aquelas pessoas que têm um campo magnético e que pensam iguais a gente. Então, a tendência é que haja uma interação muito maior com as pessoas que têm cargas mentais similares. Outra coisa que ele chama a atenção é quando ele fala que é para estampar com mais segurança a nossa necessidade de equilíbrio. Então, percebam bem que ele já vai falando de equilíbrio, porque tudo na natureza é harmonia. Nada em excesso é bom. Então, a nossa necessidade de equilíbrio perante a vida, recordemos que a maneira das correntes incessantes de força que sustentam a natureza terrestre, ou seja, ele está chamando a atenção
que a natureza o tempo inteiro ela está ali atuando, né? E está atuando em equilíbrio. Também o pensamento circula ininterrupto no campo magnético de cada indivíduo, extravasando-se para além dele com as essências características de cada um. Ou seja, o Marcos, na semana passada, estava falando exatamente disso, né? Que nossos pensamentos eles criam uma atmosfera ao redor da gente que são como se fossem nosso DNA, né? Nós somos reconhecidos, criamos aquela carga eletromagnética pelo nosso pensamento. Então, esse pensamento que a gente tem, ele é incessante. E ele, evidentemente, ele vai interagir com outras cargas magnéticas de outro indivíduo. Então, é fundamental que a gente tenha equilíbrio nisso, que a gente se concentre em coisas boas, que a gente preste atenção sempre em pensamentos positivos, porque a força do nosso pensamento, a atenção que a gente dá para ele, pode ser enorme e acabar interferindo muito grande em outros, de forma muito acentuada em outros indivíduos. E ele diz uma coisa bem interessante: queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que a gente estudou lá com eletromagnetismo, no começo agora do capítulo, ele está dizendo que essa força vem exatamente das nossas, de dentro da gente, do nosso espírito, tá? E que isso é inestancável. Seguindo, ele vai dizer o que a gente tem que fazer com essas forças mentais. E ele diz que essas forças mentais podem ser construtivas ou podem ser destrutivas. E ele fala logo assim, que assim como a natureza, né, que interage de uma maneira harmônica, o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança a trilha indispensável para o seu clima ideal. Ou seja, é preciso, quando se fala trabalho com segurança, é preciso que nós façamos um esforço, o esforço está aí, o trabalho é com esforço, né? Mas dentro de um caminho que a gente não se perca, que a gente não fuja dos rumos em direção ao alto, em direção ao bem, em direção à nossa reforma moral. Ele diz mais ainda: o espírito é chamado a servir bem. E servir bem é o quê? É servir no benefício de todos, tá? Sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Então, primeira coisa, quando ele diz que o trabalho deve ser ordenado com segurança, ele está chamando a atenção mais ainda que esse trabalho, né, que é o trabalho do bem, é o trabalho de servir no benefício de todos. E quando ele fala em conturbar, agravando os estados de tensão, vamos lembrar que o André Luiz ele fala em outro livro sobre a casa mental, né, em que ele fala que a gente tem um porão, né, que é o porão da repetição dos automatismos. E como é que isso foi criado? Pela nossa repetição daquilo, pela nossa forma de agir em determinadas situações. E que isso daí ele chama de um reflexo condicionado, né? E nós temos que entender que nós somos seres que estamos evoluindo, e na medida em que a gente evolui, a gente aprendeu muitas coisas que são extremamente instintivas. E hoje cabe a gente, né, através do esforço e da vontade, que aí já é a parte consciente, é a segunda parte da casa mental, né, lutar contra esse estado exclusivamente instintivo. Então, quando a gente não faz isso, a gente agrava esse estado, né? A gente deixa com que esse lado extremamente instintivo predomine sobre o outro lado, que é o outro lado da razão, que exige de nós muito esforço, tá? E vontade.
E aí ele vai dizer o seguinte, para dizer das energias destrutivas, né, que esses estados de tensão são devidos a esses núcleos de força da psicosfera pessoal, que foi o que eu falei antes, né, procedem quase sempre à feição das nuvens pacíficas, repentinamente transformadas pelas cargas anormais de elétrons livres em máquinas indutoras. Foi aquilo que eu falei no começo, né? Ora, se a gente tem uma situação em que a gente está em equilíbrio e ocorre qualquer coisa, e a gente deixa com que essas energias mais negativas aflorem, né? Então vai haver uma corrente muito grande dessas energias, né? E isso daí vai fazer o quê? Vai haver um acúmulo dessas energias até que essas energias se aflorem e acabem dominando o outro tipo de carga mental que a gente pode produzir, ok? E chegadas a semelhantes conturbações, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras. Nós começamos dizendo que nas correntes mentais ocorre de aproximarem-se cargas de mesmo sinal. Ou seja, se a gente deixa que aflorem cargas negativas, o que vai acontecer? Nós vamos estar sujeitos a termos uma interferência muito grande dessas cargas negativas também, simplesmente por somatório, né? E são essas cargas negativas que vão impor disfunções e enfermidades de variados matizes. Gente, eu acho isso aqui muito interessante, até para a gente não esquecer que tem muita gente que tem doenças, aliás, existem doenças até hoje na medicina que a gente não sabe a causa, e que são doenças que muito provavelmente estejam ligadas a isso, né? Porque essas cargas elas vão se insinuar, se incrustar nas porções mais frágeis do nosso perispírito, e isso acaba por interferir no nosso corpo físico, tá? Então, ele diz que por causa disso, né, essas disfunções e enfermidades vão criando no mundo vastas províncias de alienação e de sofrimento. Fechando essa primeira parte desse primeiro capítulo, ele então trouxe, assim, de uma forma bem clara, que existe uma troca muito grande de cargas mentais o tempo inteiro, né, na nossa psicosfera, na psicosfera do planeta Terra, e que a gente vive trocando cargas mentais o tempo inteiro. E aí ele já deu um esboço para poder falar do fenômeno magnético da vida humana, que é o capítulo 16. Se alguém tiver alguma pergunta, vai anotando. Eu fiz um resumo grande do capítulo, dos capítulos, evidentemente, porque se a gente for ver cada capítulo per se, a gente leva aqui uma aula inteira. E uma aula inteira, não, várias aulas, uma aula por cada capítulo. E a ideia desse estudo é realmente simplificar, procurar simplificar e deixar de uma forma mais clara o que o André Luiz quer dizer. Vamos, então, para o fenômeno magnético da vida humana, em que ele começa a falar do centro indutor do lar. Ora, quando a gente nasce, a gente tem contato, na maioria absoluta das vezes, e vai ser criado pelos nossos genitores. Então, ele vai falar do lar como um agente realmente indutor de recepção dessas cargas mentais. Lembrando sempre, gente, que a gente fala de indução, mas assim, cientificamente falando, a indução ocorre quando existe uma mudança entre dois organismos sem contato direto entre eles. Então, existe uma indução, pode ser elétrica, pode ser magnética e pode ser mental, tá bom? Então, ele diz, a primeira coisa que ele diz nesse capítulo é: o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Por quê? Porque exatamente os pais vão passar toda aquela carga mental que eles têm para o filho, né? E ele diz assim, antes disso, ele
eu botei uma frase aí, mas que é a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retrata psicologicamente aqueles que lhes deram o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores. Por que ele diz a maioria esmagadora? Porque antes desse capítulo daí, antes desse parágrafo, perdão, ele explica que raramente existe nascimento de espíritos superiores àqueles mentalmente aos pais. Isso ocorre de forma rara. Ocorreu, por exemplo, o grande exemplo é Jesus, né? Que tinha um desenvolvimento espiritual muito maior. E é por isso que, logo depois que ele fala que isso é uma coisa rara, ele diz que a maioria esmagadora das inteligências retrata psicologicamente, por quê? Porque como esses espíritos eles vão encarnar mais ou menos do mesmo nível que os pais, ou em níveis inferiores, então eles vão ter ali um aprendizado muito grande com os pais. E o que eles vão passar a fazer? Eles vão passar a reagir até que eles tomem consciência da vida espiritual deles anterior, que eles tenham contato com isso. Mas lá na frente, quando a pineal começar a entrar em atividade, eles vão retratar exatamente os ensinamentos dos pais. E é por isso que ele aí começa a dizer que os filhos são médiuns dos genitores, ok? E aí ele vai dizer que na vida toda da gente, a gente tem vários centros indutores, né? Ele diz que começa com lá, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente já traz das nossas vidas espirituais influências, espíritos que ficam ali junto da gente, né? E que tentam ou interferem na nossa vida o tempo inteiro. Então, que contam também essas influências pregressas, tá? Depois que sai do lar, ele explica que a gente vai para a escola e aí vai ter influência dos professores, dos alunos que estão ali ao redor. Ou seja, na verdade, o que ele está tentando dizer é que durante a nossa estadia terrena, nós o tempo inteiro vamos passar por estágios de aprendizado. Tá? Então, segunda é na escola, terceira é no trabalho, e, e ele diz uma coisa bem interessante também, assim, que cada oficina de ação construtiva, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, é novo educandário para a criatura em lide no campo humano, em que a chefia, a escalonar-se através de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos da subalternidade ao esforço de melhoria e sublimação. Então, percebam bem, primeira coisa, ele está chamando a atenção aqui que existe hierarquia. Tem que haver hierarquia. Por quê? Porque em qualquer plano em que a gente esteja, vai sempre haver seres mais evoluídos e seres menos evoluídos. Então, nós vamos ter que aprender com os mais evoluídos. Temos ensinamentos a aprender. Então, mas que isso, ao mesmo tempo, vai depender de quê? Do nosso esforço de melhoria e sublimação. Não basta que alguém queira ensinar. Alguém tem que também tentar aprender. E aí a gente começa a falar de vontade, de esforço e de vontade. E aí ele fala, ainda aqui vemos, por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental, os que orientam, erguidos à condição de espíritos protetores, e os que obedecem, transformados em instrumentos para determinadas realizações. Ele vai dizendo que nesse processo de aprendizado há sempre uma harmonização mental, uma troca, né, de energia mental, de corrente mental. Em um determinado parágrafo do capítulo, ele até exemplifica que quando o professor está ensinando ao aluno, né, as correntes mentais do professor, elas
as ondas ficam mais longas e as do aluno ficam mais curtas, em ordem de interagirem para o melhor aprendizado. Tá? Então, percebam bem, há sempre espírito protetor e há sempre os que obedecem. Isso para que nós tenhamos um aprendizado cada vez melhor. E aí vai dizer que nós todos somos médiuns, exatamente por causa dessa troca. Exatamente porque, em determinadas situações, a gente aprende e, quando a gente reflete, passa adiante o que a gente aprendeu, a gente está sendo médium daquele aprendizado, um intermediário daquele aprendizado. Então, a gente tá fazendo essa interação o tempo inteiro, não só de recepção, como de emissão de aprendizado. Ele diz, nos centros de atividade referidos em nosso estudo, quais são os centros de atividade? O lar, né, a escola, o trabalho. Encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. Voltamos ali ao reflexo condicionado que o Marcos estava falando na semana passada. Ora, eu tenho que repetir alguma coisa várias vezes para poder aprender. E isso se automatizar. Né? Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter vontade para fazer isso. E aí, até que isso crie dentro de mim um reflexo condicionado, que, na verdade, é um automatismo. Para que, na hora que aconteça alguma coisa, eu, ao invés de reagir daquela maneira, eu reaja desta maneira nova que eu aprendi. Então, isso depende de esforço, e isso é educação. Tá? Urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma quanto maior para a parcela de conhecimento que se lhe debite no livro da existência. Evidentemente que, se eu sei mais coisas, se eu tenho um campo muito maior de conhecimento, eu vou ter muito mais capacidade de discernir entre diversas coisas e poder escolher entre diversas coisas, do que se eu não conhecer muita coisa. Então, ele está dizendo aí que a parcela de conhecimento dá para a gente uma liberdade maior de escolha. Porém, não vamos esquecer que liberdade sempre tem que estar associado à responsabilidade. Né? Se você não adianta você pensar em liberdade sem você pensar em responsabilidade. Muitas vezes a gente vê os jovens, principalmente, né, os adolescentes, pensando em sair de casa, né, querem ter liberdade, mas eles têm que se deparar com a responsabilidade, né, de bancar o lar, bancar a comida, comprar roupa, pagar estudos. Então, liberdade tem que vir com responsabilidade também. É isso que o André Luiz está tentando dizer para a gente. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência, nesse ou naquele campo de interesses, mais persistentes se fazem os apelos em torno, para que não esqueçamos do dever primordial a cumprir. Qual é o dever primordial a cumprir? Trabalhar em função do bem de todos. E quanto mais a gente sabe, mais a gente influencia. E isso, se a gente parar para pensar, é uma responsabilidade muito grande. Né? Quanto mais eu influencio pessoas ao meu redor, aumenta a minha responsabilidade, porque eu posso influenciar essas pessoas tanto para o bem quanto para o mal. É fundamental que a gente não se esqueça disso. Então, a gente está no educandário, que é a vida terrena, a gente está aqui aprendendo e, ao mesmo tempo, a gente está ensinando. E a nossa responsabilidade tem que ser qual? Ensinar as pessoas, principalmente através do exemplo e não da fala, a trabalharem no bem. E ele chama atenção falando que quem avança está invariavelmente entre a vanguarda e a retaguarda. E a romagem para Deus é uma viagem de ascensão. Acho essa frase linda, porque
caímos aqui naquilo que eu estava comentando, né? Cada um de nós ele vai lidar e vai interagir com indivíduos que são melhores que nós, melhores que eu digo, que eles têm mais desenvolvimento moral. E vamos lidar com indivíduos que têm menos desenvolvimento moral. Então, perceba bem, quando a gente está aí no meio do caminho, a gente tem que olhar para o alto e procurar seguir os ensinamentos dessas pessoas que estão aí para o alto, e, ao mesmo tempo, a gente tem que procurar ensinar e trazer essas pessoas que têm um conhecimento menor que o nosso. Então, é essa interação que faz com que haja uma harmonia muito grande, e é essa interação que pode fazer com que o ser humano tenha uma evolução moral muito mais rápida, se cada um de nós pensarmos nisso. E aí ele diz que somos todos assim médios, a cada passo refletores das forças que assimilamos, por força da nossa vontade na focalização da energia mental. Veja bem, ele está mostrando para a gente que todas aquelas cargas mentais que a gente recebe, né, a gente acaba repassando, então a gente passa a ser médium. E aí ele chama a atenção que todo mundo faz isso, o tempo inteiro. Aliás, durante o capítulo, ele chama claramente a atenção, e a gente faz isso mesmo, né? Faz sugestão o tempo inteiro para as pessoas, né? Procura influenciar nas pessoas para fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Enfim, o tempo inteiro existe essa interação e cada um de nós acaba sendo médium, ok? E aí chega a principal coisa, que é se manter no bem. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. Ora, se você evolui, se você cresce, se você adquire conhecimento, e se você usa isso para o mal, você, na verdade, está fazendo um desserviço para a obra da criação. Nós todos somos co-criadores, né? Então, você está atrapalhando essa obra. Então, é muito importante que se mantenha isso no bem. Quanta gente a gente conhece que tem uma evolução intelectual grande e muitas vezes usa isso para provocar o mal. A gente pode fazer aqui uma lista enorme, cada um de vocês se lembra de muita gente assim, e, infelizmente, às vezes é difícil a gente encontrar, fazer uma lista tão grande de pessoas que ajam assim no bem. Então, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho do dia a dia que cabe a cada um de nós fazer. E ele lembra que o comprazimento nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificante, estabelece em nós o reflexo condicionado, pelo qual, inconscientemente, nos voltamos para as correntes invisíveis que representam. Voltamos lá para aquele porão da casa mental do André Luiz, né? Então, é aquela história do vigiai e orai, né? Nós temos esses automatismos para a gente, nós chegamos num estágio agora que nós precisamos, através do nosso racional e do nosso intelectual, combater, criando automatismos novos, automatismos do bem, né? Com esforço e com vontade. É aí que é o segundo andar da casa mental do André Luiz. E por causa dessa falta de cuidado que ele está dizendo aí, que essas correntes invisíveis negativas representam, é que começa a aparecer uma série de gradação de obsessão. Porque se eu tenho pensamentos que atraem esse tipo de mentalidade, né, mais negativa, eu vou passar a conviver com isso e muitas vezes vou passar a ser médium dessas manifestações. Ou seja, eu vou inconscientemente me valer disso, que é para fazer
passar essa ideia negativa adiante. Então, passa a ser médium dessas mentes, dessa interação mental que está ocorrendo. Muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamos-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico. Nós temos obsessão, nós temos vampirização, nós temos 1 milhão de coisas que a gente, numa outra oportunidade, pode falar, pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos na vida em médiuns de ações delituosas. Perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Ou seja, chegou aí o que determina quem nós somos, né? A nossa vontade. Então, uma vez que existe a vontade, então aí a responsabilidade passa a ser toda nossa, né? Tem uma música dos Titãs que diz: o problema não sou eu, o problema são os outros, né? Isso é uma grande falácia, né? O problema, na verdade, sou eu, somos nós. Nós é que temos que agirmos de forma consciente e prestarmos muita atenção e analisarmos para agirmos no bem. Eu procurei imaginar alguma coisa que fosse o resumo desses 2 primeiros capítulos, e eu imaginei assim, que essa frase poderia resumir bem eles, né? Que nós somos como uma ilha com farol, né? Ao mesmo tempo que somos cercados e recebemos ondas mentais por todos os lados, nós emitimos também ondas, né? No caso aí do farol, ondas luminosas, em todas as direções. Nós somos influenciados e influenciamos o ambiente ao nosso redor, o tempo inteiro. Na verdade, quando André Luiz fala dessas cargas mentais e do fenômeno magnético da vida humana, ele está falando exatamente dessa interação de cargas mentais que ocorre o tempo inteiro. Bem, acabando isso daí, ele vai começar a falar dos efeitos físicos, né? E no efeito físico, deixa eu dar uma olhadinha no tempo, porque vocês sabem que esse é um assunto que demanda um certo tempo realmente para a gente comentar, mas antes de entrar nisso, eu queria lembrar a vocês pelo menos uma coisa, né? Os espíritos, eles vivem numa outra dimensão. Então, a única forma que existe deles se manifestarem materialmente aqui na nossa dimensão é através do efeito físico. Ele vai precisar de agentes do nosso meio, que é para poder se manifestar, agir, atuar, porque senão eles não conseguem, exatamente por estar em outras dimensões. E para que ocorra isso, nós temos que fazer doação do famoso ectoplasma, né? Eu lembro a vocês que o ectoplasma ele é uma estrutura neutra. O que eu quero dizer com isso? Que ele pode ser usado para fazer coisas do bem, para melhorar as pessoas, para tratamento, como ele pode ser utilizado também para atitudes maléficas. Então, é muito importante que a gente não se esqueça disso, tá? E vamos ver o que o André Luiz fala desses efeitos físicos. Lembra vocês que é muito interessante estudar ectoplasma e saber de toda a potência que o ectoplasma tem e por que é tão difícil encontrar médios de efeitos físicos e por que é tão difícil que nós compreendamos isso, porque nós não podemos esquecer que nós estamos num nível ainda em que manipular uma estrutura dessa potência
exige um desenvolvimento mental e moral muito grande. Sempre que se fala de ectoplasmia, a gente pensa na atitude no bem, mas a gente não pode esquecer. Vou trazer aqui um exemplo bem rude. O que um terrorista não poderia fazer se soubesse manipular uma força dessa magnitude como é o ectoplasma. Então, não nos esqueçamos disso e vamos ver o que o André Luiz fala a respeito de efeitos físicos. Em primeiro lugar, ele diz que não é difícil entender que, baseado nessa troca toda dessas cargas mentais, desses fenômenos magnéticos, né, da mente humana, é difícil entender que hajam simbioses, né? Lembro também que simbiose é uma associação de dois seres, de dois indivíduos, em que os dois têm vantagem com essa associação. É diferente de parasitose, em que um prejudica o outro. Ele vai falar agora de simbiose espiritual exatamente para explicar o que ocorre quando o indivíduo, médium de efeitos físicos, ele se propõe a trabalhar no bem. É por isso que ele começa falando das simbioses espirituais. Então, ele vai dizer o seguinte: se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, o que é isso? Desarticulação das próprias forças anímicas. Isso daí é liberar ectoplasma, liberar fluido vital. Encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em diversos graus. Ou seja, o efeito físico, a liberação de ectoplasma, ela pode ser feita de forma bem sutil, ela pode ser feita de tal maneira que aí a gente tem a ectoplasmia visível, tá bom? Prestem bem atenção nesse outro parágrafo aqui. Tal eclosão de recursos medianímicos, capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica, independe de quaisquer fatores de cultura, de inteligência ou de aprimoramento da alma, por filiar-se a fatores positivamente mecânicos. O que ele quer dizer com isso? Que o indivíduo já nasce com uma estrutura para isso. Na hora que ele fala em fatores positivamente mecânicos, ele cita até um exemplo, né, por exemplo, de um ginasta, né, em que ele faz aquele exercício, mas ele se prepara e já tem aquela aptidão corporal para fazer aquele tipo de coisa. Então, ele compara o médium de efeitos físicos a esse, é um indivíduo que já tem uma estrutura própria, né, para poder liberar ectoplasma. Por isso que lá ali no primeiro parágrafo ele disse a personalidade acusa a possibilidade de larga desarticulação de ectoplasma. E, baseado nisso, ele vai mostrar o que é um médium teleguiado, né? Preste atenção, imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas, ou seja, a pessoa tende a liberar ectoplasma. Nesse caso, temos-la habilitada ao fornecimento do ectoplasma ou plasma exteriorizado, de que se valem as inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos que lhes denota a sobrevivência. Ora, se eu já disse que os espíritos não conseguem se manifestar no nosso mundo material, fazer movimentos, fazer movimentações materiais sem ectoplasma, sem uma estrutura que eles possam utilizar para isso, então, na medida em que eles utilizam isso, eles mostram que estão vivos.
Então, é uma maneira deles demonstrarem, olha, eu estou vivo, eu estou aqui. Então, eu posso me materializar, ou eu posso fazer barulho, ou eu posso falar. A única maneira disso acontecer é usar o ectoplasma e, fazendo isso, eu provo, olha, você não está me vendo, no caso da fala, por exemplo, mas eu estou aqui. E eu posso me manifestar desde que eu me utilize dessa estrutura para me comunicar com vocês. Ele, antes disso, ele diz que quando um médium desse ele tenta trabalhar no bem, ele se predispõe a trabalhar no bem, automaticamente ele tem do outro lado um guia, um irmão, com a mesma capacidade intelectual dele para tomar conta, né, dessa liberação de ectoplasma. Os dois aí vão começar a trabalhar junto. Lembra que começou falando em simbiose espiritual? É isso aí. Vai haver uma simbiose entre o médium, né, de efeitos físicos e um guia dele, que é para coordenar a manipulação desse ectoplasma. Tá? Então, aí ele diz que ambos passam a formar um circuito de forças sob as vistas de instrutores da vida maior, ou seja, existem espíritos superiores coordenando e vigiando esse trabalho, que os mobilizam a serviço da beneficência e da educação, em muitas circunstâncias com pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passa a agir à feição de uma inteligência teleguiada. Lembrando sempre que os médiuns de efeitos físicos, eles são médios sonambúlicos. E como médios sonambúlicos, né, eles ou podem doar de fato o ectoplasma, ou o espírito pode encarnar nele, já que a inteligência dele fica completamente afastada. Ok? Daí nasce a possibilidade da constituição dos círculos de estudo das ocorrências de materialização, com os fenômenos da telecinesia, que é movimento, né, de objeto, a começarem nos raps. Os raps são barulhos, né, são vozes, e a culminarem na ectoplasmia visível. Percebam bem que aí está havendo uma interação que é gradativa, né? Ela pode ser ela tem diversos graus, ela não espontaneamente visível, né? Ele vai dar, ele dá um exemplo disso quando nós temos jovens que têm essa capacidade e não sabem, e a gente começa a ver barulho dentro de casa, começa a escutar vozes, e às vezes na vizinhança ocorre isso, o pessoal diz que viu fantasma, não sei o quê. Isso, na verdade, é o quê? É a cessão de ectoplasma que a gente está fazendo. Evidentemente, gente, que lá nos centros a gente também, quando está trabalhando, a gente cede ectoplasma. Exatamente para que os espíritos manipulem as substâncias que eles precisam, que é para ajudarem as outras pessoas, para inocularem substâncias nos outros indivíduos para que eles melhorem, para fluidificar a água. Então, na verdade, quando a gente está no trabalho do bem, a gente também está doando ectoplasma. Só que, no caso do efeito físico, essa doação é uma doação exuberante. O Paulo César Frutuoso, ele cita muito isso, né? Dizendo que, inclusive, os médiuns ele têm uma perda de peso muito grande quando doam ectoplasma, os médiuns de efeito físico. Existem algumas dificuldades nesse intercâmbio, né? O campo das oscilações mentais, quer dizer, o médium varia, né? E ele chama a atenção que o médium é o filtro de todas as operações nos fenômenos físicos. Quer dizer, fenômeno físico depende fundamentalmente da mentalidade do médium, da mente do médium, né? Então, se a mente do médium não está bem, evidentemente que essa manifestação ela não vai ocorrer de forma adequada.
E ele chama atenção também para o seguinte: incorpora ao seu dinamismo psíquico os contingentes ectoplásmicos dos assistentes. Então, numa reunião de manifestação de efeito físico, o médium é importante, mas os assistentes ali são muito importantes. Paulo César dá um exemplo no livro dele, A Face Oculta da Medicina, em que ele participa de uma reunião dessa, e ele é chamado a atenção porque ele não está dando o apoio adequado para aquela reunião. A exterioração dos princípios anímicos nada tem a ver em absoluto com o aperfeiçoamento moral. Gente, olha bem isso. Então, não, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Se exteriorizar isso nada tem a ver com aperfeiçoamento moral, então é óbvio que algumas entidades que saibam manipular esse fluido, esse ectoplasma, possam manipulá-lo para o mal, ok? Cumpre destacar, assim, as dificuldades para a manutenção de largo intercâmbio dilatado e seguro nesse terreno. Ora, se eu tenho um médium que tem oscilação mental o tempo inteiro, e se eu tenho uma assistência que pode oscilar mentalmente, é muito difícil eu ter essa manifestação de efeito físico. É por isso que a gente não vê muito manifestação de efeito físico ainda hoje. Então, perigos consideráveis assomam na esfera do serviço a fazer, de vez que a transformação das ondas mediúnicas imprime novo rumo à força exteriorizada. Falei com vocês lá no começo, né? O ectoplasma é neutro. Novamente, o Paulo César cita num dos livros dele em que a força ectoplásmica foi usada para destruir um monte de utensílios e de objetos lá no centro do Frei Luís. Então, vocês veem que essa força ela pode ser usada de acordo com quem sabe manipular isso mentalmente, ou para o bem ou para o mal. Então, é imperioso anotar que não somente o fluxo mental do médium intervém nas atividades em grupo, e cada assistente aí comparece com as oscilações que lhe são peculiares, tangenciando a esfera mediúnica em ação. Foi o que eu falei. Então, se as entidades espirituais sensatas e nobres, ele está falando de espírito que está trabalhando no bem, estão dependentes das faixas das ondas mentais do médium, quer dizer, eles dependem que o médium exteriorize isso de uma forma adequada. Para a condução correta das forças ectoplásmicas, o médium depende também do apoio, da influência elevada de circunstâncias. Então, é um círculo que tem que ser criado ali para melhor utilização do ectoplasma para o efeito físico, ok? Lembrando sempre a lei do campo mental. A lei do campo mental quer dizer o seguinte, que cada criatura consciente assimila só as influências a que se afeiçoa. Então, se eu procuro me afeiçoar a uma coisa do bem, eu vou assimilar aquilo. Eu vou me concentrar naquilo para assimilar aquilo. Se eu não me concentrar naquilo, se eu não me afeiçoar àquilo, não adianta, eu não vou fazer. Então, isso é para mostrar para a gente o quanto a força, a vontade, né, e o esforço são importantes no nosso desenvolvimento. Mais uma coisa que ele diz, cada mente é como se for um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede, ou na psicosfera dele. Falamos isso no começo, né? Nós temos uma psicosfera que é o nosso DNA, e a gente vive imerso nela, recebendo influência e influenciando também. Só que aí é que entra a lei de responsabilidade, né? Que a gente também já comentou antes. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Então, é aí vontade, esforço, responsabilidade. E, para finalizar, qual é o futuro dos fenômenos físicos? Né? Ele diz nesse parágrafo aí que existem alguns grupos que trabalham no mundo com efeitos físicos, alguns grupos conseguem, só que existe um problema, né? Alguns grupos servem
fazem isso apenas para estudar o poder mental, né? E ter aí algumas informações que, de fato, não servem para proveito da humanidade. Prestem bem atenção, ele está falando que o efeito físico deve ser usado fundamentalmente para o trabalho no bem, para o proveito da humanidade. Tá? E o futuro dos fenômenos físicos para eles, os espíritos desencarnados, interessa lá no plano extrafísico mais ampla sublimação. O que é a mais ampla sublimação? Mais ampla purificação, mais amplo desenvolvimento moral, né? Para que eles possam fazer um ajustamento de determinados princípios mentais com respeito à execução de tarefas específicas. Ou seja, quanto mais desenvolvido moralmente seja o médium de efeitos físicos e os circunstantes, os assistentes que trabalham ali com ele, melhor desenvolvimento, melhor atuação, melhor manipulação mental desses fluidos, para que possam trazer uma vida melhor para todos nós. Eu dei uma corridinha, pessoal, são 9 horas, eu me atrasei um pouquinho, e a partir de agora a gente está aberto aí para alguma pergunta que vocês queiram fazer. Eu vou parar com a apresentação para a gente ficar mais à vontade. Ai, foi ótimo o estudo, Gilson, muito bom. Obrigado. E quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, só abrir o microfone, ou quiser mandar aqui também por mensagem, eu leio. Eu fiz algumas anotações. Enquanto ninguém, assim, porque você estava falando sobre a liberdade, né, que a gente tem com responsabilidade, e eu sempre lembro muito de um livro que eu li, de uma história de uma mulher que ela foi se envolvendo tanto com as influências dos obsessores dela, e ela foi se conectando com aqueles pensamentos que eles iam enviando para ela, que ela chegou até a cometer o suicídio. Né, que ela perdeu o controle da mente, praticamente, os obsessores dominaram a mente dela. Mas aí, depois de você falando da gradação das obsessões, acho que acaba até entrando um pouco nisso também. Não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas acredito que, de repente, sim, porque ela acabou, né, se envolvendo mais com aquele... Mas o que eu penso? Eu acredito que, assim, de repente, o obsessor vai e lança um pensamento. Aí ele percebeu que você gostou, que você, né, se deixou levar por aqui. Ele continua mandando outros pensamentos até que você está bem sintonizada com ele. Funciona exatamente assim, ou então funciona de uma forma inversa, né? A gente lança o pensamento negativo e aquilo atrai o obsessor que está no mesmo nível, né? Na mesma sintonia. E aí eles começam a fazer um intercâmbio com a gente, e se a gente não tomar cuidado, né? E aí é que entra muito essa questão da responsabilidade e da vontade. É preciso que a gente esteja atento a isso e através do nosso esforço, não nos deixemos contaminar com esses pensamentos, né? Por isso que é fundamental sempre estar lendo um bom livro, estar escutando uma boa música, estar no meio de gente que fale coisa boa, exatamente para a gente não se deixar contaminar com coisa ruim. Que, aliás, infelizmente, na nossa vida diária é o que mais tem, né? Se a gente assistir qualquer jornal hoje, a gente, se não prestar muita atenção, a gente fica ali contaminado com um monte de coisa. E com relação à responsabilidade também, o Fernando Lopes, a Hervênia Prada e o Dessi Yandoli, eles escreveram um livro, O Cérebro Triuno, que lá no finalzinho ele fala muito bem dessa questão da liberdade com responsabilidade. Isso é fundamental, né? É aí que se baseia o livre-arbítrio, né? Porque é muito fácil você dizer que o problema são os outros, né? Como eu falei da música. E a gente normalmente
imputa aos outros as questões que a gente acha que o que a gente finge não ter nada a ver com a gente, porque é muito mais fácil, né, você apontar o defeito dos outros do que você olhar para o seu e dizer, olha, eu preciso mudar isso. É verdade, até você falou também, que eu falei assim, que às vezes o obsessor vem e manda o pensamento, mas às vezes é a gente que está com os pensamentos e acaba atraindo eles, né? Aí no Exatamente. final a gente fala assim, foi o obsessor, mas a gente iniciou aquela conexão e também depois deu a liberdade de continuar, né? Verdade. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, gostaria de trazer uma reflexão, fazer uma pergunta? Caso alguém queira depois fazer alguma pergunta, pode entrar em contato também pelo e-mail da AME, que a gente encaminha para o Gilson. Eu vou, então, agradecer, Gilson, pela sua presença, sua disponibilidade. O estudo foi muito bom, fácil entendimento. O livro ele é um livro tão complexo, né? Uhum. E esse tipo de estudo aqui ajuda a gente a conseguir entender de forma um pouco mais fácil. Verdade. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente poder finalizar? Antes de alguém fazer a prece, eu queria agradecer muito o convite aí da AME Carioca, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês e esperando sempre ter contribuído aí para o aprendizado de todos nós, porque a gente, quando se propõe a fazer, a convidada se propõe a fazer uma coisa assim, a gente tem que suar um bocado também. É verdade, responsabilidade, né? Obrigado e uma boa noite aí para todo mundo. A Alessandra comentou aqui, olha, a aula maravilhosa. A Cássia Reis, agradeço ao Gilson, muito bom estudo. Obrigada a vocês também pela participação, gente. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que a gente possa agradecer por essa noite de hoje, pelo estudo, que possamos, Senhor, continuar no trabalho do bem, que possamos nos manter envolvidos com os trabalhos que vão nos auxiliar no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. Muito obrigada pela oportunidade, por esse grupo de estudo, muito obrigada pela presença, a espiritualidade amiga junto de nós, que nos envolveu durante essa noite. Uma boa noite para todos nós, que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigada. A Célia também comentou, gostei muito da aula, Deus o proteja sempre. Obrigado, Célia. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Gente, uma boa noite para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, Célia. Boa noite.